Salve, meus queridos! Estamos aqui para mais uma aula e na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho da bioquímica celular. A bioquímica celular é o ramo da biologia que estuda a composição química das células. Nessa composição química das células nós temos tanto as substâncias denominadas orgânicas quanto aquelas chamadas de substâncias inorgânicas. O que difere uma da outra em nível de composição é a presença do átomo de carbono. No estudo das substâncias orgânicas, basicamente a gente fala a respeito de água e falamos também a respeito dos sais minerais. Agora, no estudo das substâncias orgânicas, aquelas que possuem o átomo de carbono na sua composição, nós falamos basicamente de carboidratos, os açúcares, lipídios, óleos e gorduras, vitaminas e também as proteínas. O assunto da aula de hoje é justamente o estudo das proteínas. Então segue o fio, vão comigo lá para a gente aprender um pouquinho mais a respeito das proteínas. Então tá aí, proteínas, nós já falamos anteriormente, são substâncias orgânicas e possuem o átomo de carbono na sua composição. Depois da molécula de água, que é a substância mais abundante do nosso organismo, algo em torno de 60% a 65%, existem as variáveis, como por exemplo idade, espécie, atividade metabólica, mas depois da molécula de água, a proteína é a mais abundante no nosso organismo, algo em torno de 10% a 15%, e as proteínas exercem várias funções. Vamos dar uma olhada para ver quais são as principais funções realizadas pelas proteínas, e é lógico, tentando a gente explicar um pouquinho a respeito de cada uma dessas funções. As proteínas exercem muitas funções, aqui temos algumas e nem todas. Como, por exemplo, assunto para uma aula posterior, é lógico, né? As enzimas atuam como catalisadores. Enzimas são proteínas especiais e catalisar significa que ela acelera uma reação metabólica, acelera uma reação química no organismo. Muitas reações do nosso organismo tendem a ser extremamente lentas, como por exemplo parte do processo digestivo. E esse processo só é acelerado, só acontece de forma mais rápida por meio da ação de proteínas específicas, chamadas enzimas, que atuam como catalisadores. Agora nós temos proteínas com ação estrutural. Estrutural significa que faz parte na formação de um outro elemento, de um outro composto, faz parte da estrutura, como por exemplo o colágeno, que confere elasticidade à nossa pele, juntamente com a proteína chamada elastina, e a queratina, que forma a primeira camada da pele, faz parte da nossa epiderme, é uma proteção, por exemplo, contra a ação de micro-organismos. Existem proteínas de reserva, como a albumina, que a gente encontra no ovo, ou também a caseína, que a gente encontra no leite. Elas representam uma reserva, no caso uma reserva energética, porque proteína também é fonte de energia. Existem proteínas com função transportadora. É o caso de uma proteína que a gente encontra no sangue. Essa proteína se chama hemoglobina. Essa proteína hemoglobina é a base de um mineral que é o ferro e é responsável direta pela pigmentação do sangue. Então ela exerce uma ação diferenciada além de transporte. Além de transportar, ela também pigmenta. Mas o que a hemoglobina transporta? A hemoglobina transporta associada aos gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico, por exemplo. Função contrátil. Está ligado justamente à musculatura esquelética. O esqueleto nos sustenta. Mas quem movimenta o nosso organismo diretamente é a ação da musculatura por meio de contrações. Essas contrações são promovidas por duas proteínas específicas, uma chamada actina e outra chamada miosina. Ok, pessoal? Mais para frente teremos outra aula também, que nós vamos falar a respeito de actina e miosina, associando, por exemplo, ao uso de esteroides anabolizantes, que vão estimular as contrações musculares, mas isso é assunto para uma aula posterior também. Também a aula posterior, é lógico que não vamos deixar passar para trás, né? Vamos falar de proteínas com ação específica na proteção do organismo. Proteínas chamadas anticorpos ou imunoglobulinas. Proteínas possuem ação hormonal. Um exemplo é a proteína chamada insulina, a proteína que regula a nossa glicemia, a taxa de glicose no sangue, que popularmente as pessoas falam que é a taxa de açúcar no sangue. Esse hormônio insulina é o deficiente em pessoas portadoras da famosa diabetes. Nós temos também proteínas com função receptora.
Também em aula posterior, quando nós vamos falar a respeito do transporte através da membrana, existem proteínas chamadas de permeases. As permeases facilitam o transporte de substâncias para o interior das células porque elas recebem essas substâncias. Por isso são chamadas de receptoras. Algumas são pigmentos, como a clorofila, pigmento verde das plantas, que auxiliam no processo de fotossíntese. A própria hemoglobina que eu falei com vocês anteriormente, que pigmenta o nosso sangue, né? E também podemos falar da melanina, que pigmenta nosso olho, pigmenta nossa pele, cabelos e pelos. E também, pessoal, função importantíssima, uma proteína chamada histona. A histona, que também é uma proteína que está presente na formação de um cromossomo. O cromossomo é que contém o DNA, as nossas informações hereditárias estão ali, aquelas herdadas de nossos pais. Mas não somente DNA forma um cromossomo. Além do cromossomo, nós também temos a proteína chamada de proteína histona. Vista essa parte, onde nós falamos a respeito das funções das proteínas, a gente agora vem da questão relacionada à estrutura de uma proteína. O que forma uma proteína? Eu posso falar para vocês quimicamente que toda e qualquer proteína é formada por isso aqui, ó. Isso se chama aminoácido. É um monômero, é a unidade formadora de uma proteína. Uma proteína, meus amigos, ela é um polímero. O que é um polímero? Uma grande molécula formada por unidades. Essas unidades são chamadas monômeros. No caso, o monômero, a unidade formadora de uma proteína, é essa molécula aqui, ó, que se chama aminoácido. Ah, Moacir, isso aqui é uma proteína? Não. Isso é a unidade formadora de uma proteína. A unidade formadora se chama aminoácido. São vários aminoácidos ligados entre si que podem levar à formação de uma proteína. Basicamente, gente, a estrutura do aminoácido é essa aqui, ó. Um carbono, como todos sabem, esse átomo de carbono realiza 4 ligações. 2 dessas ligações são com grupamentos químicos. Esse grupamento aqui, ó, NHH, NH2, é um grupamento chamado de grupamento amina, estudado na química orgânica, né? Como também vocês vão aprender em química orgânica, essa unidade aqui, esse grupamento, chamado carboxila, o grupamento ácido, que é formado basicamente por esse átomo de carbono ligado aqui por essa hidroxila e com esse oxigênio. Então a gente fala que é um C dupla O H, dupla O pela ligação dupla com oxigênio. Então a gente sabe que toda a estrutura dessa tem um grupo amina e tem um grupo ácido, aminoácido. É por isso da denominação da unidade formadora de uma proteína. Só que além da ligação realizada com a carboxila e com a amina, existe a ligação com o hidrogênio, que sempre vai estar presente, e com essa região aqui do aminoácido, chamada de radical. Gente, todo aminoácido é igual na amina, no hidrogênio e na carboxila. A única coisa que difere de um aminoácido para o outro é radical. Como a gente diferencia um aminoácido do outro, Moacir? Sempre pelo radical. Então, eu já te adianto. Existem 20 radicais diferentes. Se existem 20 radicais diferentes, quantos são os aminoácidos diferentes? Gente, se a diferença está aqui no radical, existem 20 radicais, são 20 aminoácidos diferentes entre si. Quais são esses aminoácidos? Podem ser esses 20 aqui, ó, todos estão aqui, tá? Alanina, ácido aspartico, glutamina, ácido glutâmico, arginina, cisteína, metionina, fenilalanina, isoleucina. Ah, pelo amor de Deus, eu vou ficar guardando esses nomes. Não há necessidade. A única coisa que você tem que saber é o seguinte, vai guardando. O que difere um aminoácido do outro? Radical. São 20 radicais, são 20 aminoácidos. E de acordo com a espécie, podem ser divididos em naturais e essenciais. Igual eu estou te falando, de acordo com a espécie. O que é um aminoácido natural para uma espécie? Aquele que a espécie tem capacidade de produzir. O que é um aminoácido essencial para a espécie? A espécie não sintetiza, a espécie não produz. Ah, então a espécie não produz, ela não precisa. Precisa. Por exemplo, o organismo humano. Nós precisamos dos 20, gente. Dos 20, ó, 12 são naturais e 8 são essenciais. Poxa, mas se eu não produzo, onde que eu vou obter? Por meio da alimentação. Na nossa alimentação, muitos são os alimentos ricos em proteínas. Mas vamos falar quais são os principais?
carnes de modo geral, leite e todos os derivados do leite, e as fontes de origem vegetal, dentre elas leguminosas. Vamos destacar a leguminosa que está presente na nossa alimentação diária, faz parte do cardápio do brasileiro, o feijão, uma boa fonte de proteínas, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte: o que é natural para uma espécie significa que não vai ser natural para outra, pode ser essencial para outra. Isso muda de espécie para espécie, ok? Natural, o que a espécie produz, essencial, o que a espécie não produz. O que a gente não produz, a gente vai obter por meio da nossa alimentação. Pessoal, só em termos de curiosidade, aqui existe uma deficiência hereditária chamada fenilcetonúria, que está relacionada a um aminoácido para nós essencial, que a gente vai obter por meio da alimentação, um aminoácido chamado fenilalanina. O que acontece com esse aminoácido no organismo de uma pessoa não portadora dessa deficiência chamada fenilcetonúria? A pessoa não portadora de fenilcetonúria, ela vai ter proteínas oriundas do próprio organismo por meio da musculatura e proteínas oriundas de alimentos, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Eu até falei de fontes que se citar uma excepcional fonte de proteína para o nosso organismo são os ovos. O ovo contém uma proteína com vários aminoácidos importantes para o nosso organismo. Já citei no início da aula, essa proteína se chama albumina. Quando presente no organismo, né, esse aminoácido, porque o que acontece, gente? Quando nós ingerimos uma proteína presente em alimento de origem animal ou vegetal, a gente não aproveita a proteína em si. Essa proteína é digerida, é quebrada em aminoácidos e o organismo humano utiliza esse aminoácido para sintetizar proteínas no nosso corpo. No caso da fenilalanina, por meio da ação de uma enzima, que vocês sabem, enzimas são proteínas que aceleram o processo, chamado fenilalanina hidroxilase, converte em tirosina, que é um aminoácido que nosso organismo tem capacidade de produzir. Por meio de um aminoácido essencial, a gente produz um aminoácido natural, que é a tirosina. Quando a pessoa tem fenilcetonúria, não ocorre a produção da fenilalanina hidroxilase, essa enzima que eu falei para vocês. Então, consequentemente, colegas, a conversão é lenta e a fenilalanina se acumula no organismo. Ao se acumular, provoca principalmente retardo mental e retardo no crescimento. A fenilcetonúria é identificada 7 dias após o nascimento por meio do teste do pezinho. E no caso, as mães são orientadas e as crianças não podem ter determinadas proteínas na sua alimentação. Basicamente, corta as proteínas na alimentação. Beleza? Mas foi só uma curiosidade. Colegas, meio complexo, né? Mas isso aqui é base para a gente entender um pouco mais também, tá? Lembra que quando eu falei para vocês que o que forma uma proteína é um aminoácido? E não é um único aminoácido? São vários aminoácidos? Coleguinhas, essa ligação entre aminoácidos ela tem um nome. Ela se chama ligação peptídica. Guarda aí, ligação peptídica. Ela só acontece entre aminoácidos e pode levar à formação de uma proteína. Uma ligação peptídica sempre acontece entre um aminoácido e outro, por meio da carboxila de um aminoácido e a amina de outro aminoácido. E sempre que ocorre a ligação peptídica, vocês podem observar, ó, são liberados 2 hidrogênios e 1 oxigênio, H2O. Ou seja, a cada ligação peptídica libera-se uma molécula de água. Então, se nós temos 300 ligações peptídicas, 300 moléculas de água serão liberadas. 1000 ligações peptídicas, 1000 moléculas de água serão liberadas. A cada ligação peptídica, uma molécula de água é liberada. Aqui não é uma proteína em si, é a união de 2 aminoácidos, se chama dipeptídeo. Uma proteína é um polipeptídeo. Poli significa vários, ou seja, vários aminoácidos unidos por meio de ligações peptídicas. Beleza? Ah, Moacir, eu tenho que ficar aguardando isso aqui, que isso aqui vai ser cobrado em prova, que pelo amor de Deus. Não, gente, é o básico. Ligação entre aminoácidos, chama-se ligação peptídica. A cada ligação peptídica, libera-se uma molécula de água. Tranquilinho? Belezinha? Quase finalizando, aqui nós temos as estruturas de uma proteína. A proteína pode ter estrutura primária, secundária, terciária e quaternária.
Essas três últimas aqui são formas espaciais. A estrutura primária, gente, na realidade, o que é? A sequência de aminoácidos que formam a proteína. Toda proteína tem sua sequência específica pré-determinada geneticamente de aminoácidos. Por exemplo, aqui eu tenho lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina, por aí vai. Essa sequência é específica, ok? Cada proteína tem a sua estrutura primária. Não quer dizer, gente, duas proteínas, se elas são idênticas, elas têm que ter a mesma estrutura primária. A alteração de uma estrutura primária de uma proteína leva à mutação. Mutação é a alteração do DNA. Só para você ter uma ideia, a alteração de um aminoácido em 400 que formam a hemoglobina, um que se modifica, leva a uma mutação chamada anemia falciforme, que as hemácias ficam em formato de foice. Então, a estrutura primária é a sequência de aminoácidos que formam a proteína. Ah, então proteína é linear. Não. Proteína tem formas espaciais. Quais são as formas espaciais dessa proteína? Estrutura secundária, terciária e quaternária. O que é a estrutura secundária de uma proteína? É quando ela tem esse formato de hélice aqui, gente, de uma alfa-hélice. Ela está em sua estrutura secundária. Mas o que pode acontecer com a proteína? Essa hélice, a estrutura secundária, pode novelar. Igual um novelinho de lã mesmo. Aí ela assume uma forma espacial chamada estrutura terciária. Estrutura secundária, formato de hélice. Terciária, enovelada. E a estrutura quaternária? Toda proteína tem? Não. Somente proteínas que são formadas por subunidades. Somente proteínas que são formadas por mais de uma cadeia de polipeptídeos. Por mais de uma cadeia de aminoácidos. E essas cadeias acabam se enovelando. Se uma proteína tem só a cadeia de aminoácidos, ela tem estrutura quaternária? Não. Ela vai ter o quê? Secundária e terciária, nas espaciais. Ah, se ela tem mais de uma, ela pode ter quaternária? Pode sim. Beleza? Gente, baseando nessa questão relacionada à estrutura das proteínas, as formas das proteínas, um último tópico aqui para a gente finalizar a aula de hoje, tá? As proteínas têm as suas formas espaciais, igual eu citei para vocês, secundária e terciária. Agora, determinados fatores, como, por exemplo, elevação de temperatura, alteração de pH do meio, podem levar uma proteína que está em sua forma espacial a modificar essa forma. Quando ela perde a forma dela, ela também perde a função. Então a gente fala que essa proteína sofreu desnaturação, ela está desnaturada. Ela estava na sua forma espacial, a alteração de temperatura, a alteração de pH desnaturou, fez perder a forma e também perder a função. Bom, meus queridos, por hoje acho que é só isso. Nós temos outras aulas no qual nós vamos especificar anticorpos, enzimas, etc. Mas a base do estudo das proteínas é isso aí. Espero que tenha contribuído com o estudo de vocês. Até a próxima. Grande abraço. Fiquem com Deus.